Especialidades Unimed, Rua São Gonçalo 32, ao lado da Praça São Benedito, você realiza exames laboratoriais e consultas com excelentes profissionais da pediatria, ginecologia, obstetrícia e medicina da família. Agende pelo 2720-0661. Unimed Campos. Pode contar. Expandir, modernizar com qualidade e excelência. Rede de postos Mariana. Combustíveis, troca de óleo, lavagem e lubrificação. Loja de conveniência, conforto e atendimento. Rede de postos Mariana. Rede de postos Mariana. Vem pra cá. Qualidade e compromisso com você. Rede de postos Mariana. Vem pra cá. Planície Óleo, uma loja que traz um novo conceito em serviços automotivos, um espaço moderno, amplo e confortável, profissionais qualificados para troca de óleo do motor e câmbio automático e toda a linha de óleos originais e filtros, revisão em carros nacionais e importados, na troca de óleo do motor, mão de obra e higienização do motor grátis. Planície Óleo, 28 de março, Guarulhos e Goitacazes, loja 28 de março aberta das 7 às 21 horas. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 29 de maio de 2025, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você confere este programa daqui a pouco em podcast. Logo mais tem reprise na Plena TV. Você pode também acompanhar agora a gente pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram, na sua TV também, na sua Smart TV, pode acessar aí o nosso canal pelo YouTube e assistir a gente também, ouvir a gente pelo aplicativo, pela Alexa, é só dar o comando Alexa ouvir Folha FM, enfim, aonde você estiver, seguramente a Folha FM vai estar com você. São 7h08, muito bom dia, eu sou o Cláudio Nogueira e a gente começa esse programa de hoje com as principais informações
na expectativa da chegada do frio anunciada aí pelo Instituto Nacional de Meteorologia, que vem trazendo desde o início da semana um alerta e anunciando a possibilidade de frio aqui para a região norte do estado. Mas a maior intensidade de frio vai acontecer mesmo lá no sul do estado e sul do país, que aí tem previsão de queda brusca realmente de temperatura que a gente vai sentindo aqui ao longo destes próximos dias. A partir da noite de hoje tem também previsão de temperaturas mais baixas. A previsão para hoje é de tempo parcialmente nublado a claro no decorrer do período. A máxima é de 28, mínima de 21 graus. Agora faz 24 graus aqui no centro da cidade. Neste programa de hoje, com Aloysio Abreu Barbosa na bancada, nós vamos conversar com o Dr. Rodrigo Carneiro. Dr. Rodrigo é médico infectologista, é diretor de vigilância em saúde em Campos, e ele vem para falar sobre vários assuntos pertinentes à sua área também, claro, evidente. E um deles é o fechamento do CRDI, Centro de Referência de Diagnósticos ou de Doenças Infectocontagiosas, né? O Centro de Referência da Dengue, como é carinhosamente chamado, tem aí o prazo final para fechamento. O prefeito Vladimir esteve aqui neste programa, falou sobre esse tema, sobre esse assunto, reclamou da despesa que dá aquele centro ali, principalmente com o aluguel, chegou a citar um valor de quase 50 mil, algo em torno de 50 mil, né, por aquele prédio, e que na estratégia da prefeitura, da saúde da prefeitura, espalhar o atendimento mais eficiente, segundo o prefeito, do que concentrar tudo num só local e readequar ao sistema e essa coisa de ajustes administrativos. Vamos falar sobre isso com o Dr. Rodrigo Carneiro, o que ele pensa, o que ele entende, né, como que ele vê essa mudança, e também vamos falar sobre os hospitais contratualizados, a vida também desses hospitais e como é que funciona essa saúde nossa com essa parceria com esses hospitais. Por fim, uma análise aí do Dr. Rodrigo sobre a saúde no governo Vladimir II. Vamos falar também com o Dr. Rodrigo sobre o protagonismo de Campos na política do Rio de Janeiro, Campos que mantém a sua tradição de importância e de, assim como a gente fornece grandes talentos para a cultura, para o esporte, né? O Didi, como a gente falava agora há pouco aqui, o Folha Seca do Botafogo também, né? Passou pelo Botafogo. Também exportamos aqui políticos para esse cenário estadual e nacional. E, por fim, uma análise aí, uma projeção das eleições 2026 na ótica do Dr. Rodrigo Carneiro. Já a gente traz o seu bom dia, vamos às informações aqui, a gente já começa essa entrevista. 7h11, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem, inclusive vai cair temperatura agora. Quem está vacinado aí está muito mais protegido, né? Contra a gripe, né? A vacina para idosos, então, contra a gripe é super eficiente. Aproveite e passe hoje na vacina Plínio Bacelar. Rede Mariana, de postos de combustíveis, qualidade e compromisso com você. E Radmed Diagnósticos por imagem, sempre à frente. Nas manchetes de hoje do portal folha1.com.br, 7h12, comissão aprova projeto de Caio Viana para conter avanço do mar em Atafona. Proposta do deputado passou pelo Colegiado de Finanças e Tributação da Câmara. E, portanto, agora, né, pode ficar mais fácil, né, acessar aí
verba federal para conter o avanço ali daquele mar em Atafona. E já em outros pontos aqui da região também, como própria Sul, Farol de Santo Tomé e por aí vai. Desvio de caminhões gera protesto no Parque Aurora, em Campos. Entrega das estações de integração em Campos é adiada mais uma vez. Lira, o levantamento do índice, né, de infestação aí por mosquito, aponta redução no índice de infestação do Aedes aegypti em Campos. O resultado de 4,3% ainda não é satisfatório, é alto. Bolsonaro com Bacelar mais Paz amplia vantagem a governador na nova pesquisa do Instituto Paraná no Rio. 16 nomes são cotados para eleições na região norte fluminense. Foragido por tráfico é preso ao ser identificado em aplicativo de reconhecimento facial. Adolescente é apreendida por envolvimento em homicídio em Itaperuna. Ainda, Parque Santa Clara recebe o programa Morar com Saúde. Mato Alto gera reclamação na estrada da Tapera e pescador é socorrido após embarcação naufragar em Atafona. Essas são algumas das manchetes que estão lá no portal folha1.com.br, atualizado aí a todo instante. 7h14. Dr. Rodrigo Carneiro, médico infectologista, diretor da Vigilância em Saúde no município de Campos. Prazer recebê-lo aqui. Bom dia, seja bem-vindo, doutor. Bom dia, Cláudio, Aloísio, o Beto está aí na técnica, né? E a todo mundo que está vendo e ouvindo a gente. Vamos conversar hoje e esclarecer dúvidas, questionamentos acerca da saúde no município de Campos. Obrigado pelo convite. Obrigado ao senhor pela presença. Não vamos falar de futebol não, mas o Botafogo tá bem, né? Emendou aí, rapaz, foi o último jogo do Botafogo do Engenhão, casa cheia, espetáculo bonito da torcida mais uma vez. E avançando aí na Libertadores, né? O Flamengo venceu ontem o Desportivo Táchira por 2-1? 1-0. Foi 1? 1-0. Não, rapaz, mas foi. Importante é que foi. Aloísio Abreu Barbosa, bom dia, bem-vindo aí sempre a essa bancada. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Beto na técnica, bom dia, Rodrigo. Vamos poder conversar um pouco nesses dois próximos blocos, né, hoje nossos dois blocos. Esclarecendo que, Rodrigo, a gente tem por hábito aqui no Folha no Ar, a gente dá um intervalo de 6 meses de um convidado. Né? E o Rodrigo esteve aqui pouco antes de eu retornar com o Nogueira, e eu passei aqui uma informação no auge da crise do município com os hospitais contratualizados. Foi junto com o fechamento do CRDI, que a gente vai falar sobre os dois assuntos aqui hoje, mas eu dei informação de que teria havido uma reunião na Vladimir, com o staff da saúde e o Rodrigo, o staff de saúde não, o staff de governo, né? Alguns ligados à saúde, e Rodrigo e Wagner teriam sido favoráveis a fechar o CRDI, enquanto Paulo Irano e Frederico Paes, vice-prefeito, teriam sido contra. Eu divulguei a informação, né, com base em fonte, e o Rodrigo inicialmente, assim que acabou a entrevista, ele me mandou uma mensagem negando aquela informação, e depois, entre entrevista ao prefeito Vladimir Garotinho, ele confirmou que o Rodrigo estava certo, a minha fonte estava errada. Né, vamos esclarecer aqui os detalhes sobre o caso, mas enfim, foi o que fez eu chamar o Rodrigo, como qualquer pessoa aqui citada. Eu faço sempre questão de falar, você também, Nogueira. A pessoa citada de maneira crítica, ela tem princípio capital do jornalismo, ela tem direito à contraditória. Né? Enfim, ontem, eu sinceramente, eu não vi nem a vitória do Botafogo, com um homem a menos, no dia anterior, e nem vi ontem a do Flamengo, né, com um gol de zagueiro.
do lanterna do grupo na Libertadores, porque eu estava vendo o basquete dos Estados Unidos, o basquete da NBA, não é dos Estados Unidos, né? É o melhor basquete do mundo. Inclusive, hoje, a 7 temporadas já é o prêmio de MVP, o jogador mais valioso, é vencido por jogadores não estadunidenses, né? E ontem eu vi, que era o 5º jogo, né? Da Conferência do Oeste, Oeste contra o Leste, né? E o Oklahoma City Thunder, do Shai Gilgeous-Alexander, que é um canadense, é o MVP da temporada atual, atropelou o Minnesota Timberwolves por 124-94, né? E agora espera o vencedor de Indiana Pacers e New York Knicks para fazer final. Eu acho que passa o Indiana, né? Ali Burton ontem deu uma exibição de gala, mas vamos esperar, né? Rodrigo, vamos começar esse preâmbulo feito e posto. Vamos começar pelo CRDI, né? Eu não sei, em 3 de maio, o CRDI tinha sido avisado, o plantador tinha sido avisado recentemente, então, que o CRDI ia ser fechado, né? Como o Nogueira falou, Centro de Referência de Doenças Imunoinfecciosas, mas ficou mais conhecido como Centro de Referência da Dengue, né? Em Campos. E ontem, essa data se completou, foi fechado. O médico responsável, seu colega de especialidade, Luiz José, fez um vídeo, divulgou nas redes sociais, bastante consternado com o fechamento e tecendo bastante críticas e protestos a isso. Como é que você vê o fechamento da CRDI, né? São 23 anos, São Fernando Machado, enfrentou várias não só dengue, como chikungunya, zika, né? Enfim, como é que você vê esse episódio? Bom dia. Bom dia novamente, Luiz. Bom, a gente tem que separar em partes, primeiro, toda a questão do fechamento do centro de referência. Primeiro, se eu for te responder exclusivamente como médico, como alguém que atue na ponta e que preza pela boa medicina e principalmente pela formação de novos médicos e por gerar dados científicos, gerar informações, é óbvio que o fechamento do centro ele não é bom, não seria uma solução a ser tomada pensando por essa ótica. Então, o Centro da Dengue ele já funciona há muito tempo, ele contribui de forma significativa com a formação dos médicos de nossa cidade, até levando para essa área de doenças infecciosas, que é onde eu atuo. Então, ele tem a sua importância nisso, ninguém nega. A publicação de artigos, de trabalhos, também é algo que ocorre já há muito tempo. Então, olhando sobre esse ponto de vista, é óbvio que não é bom esse fechamento. Só que o que ocorre é uma coisa muito maior, é uma decisão administrativa. O Centro da Dengue ele faz parte da rede do município de atendimento, e a gente já tem há alguns anos uma determinação do Ministério da Saúde para que esses atendimentos ambulatoriais eles sejam, dentro do possível, descentralizados, principalmente em cidades do tamanho, né, do porte de Campos, e principalmente com sua extensão territorial. Então, essa decisão que, como você disse, ela foi uma decisão administrativa em que não houve participação direta do setor de vigilância em saúde, tá? O município, o prefeito, o vice-prefeito, o secretário, eles têm a discricionariedade de optar por quais serviços eles devem manter funcionando, abrir, fechar. E a decisão que foi tomada é que o município ele tem gastos muito grandes e que um dos locais que deveria
contribuir com a gestão desses gastos seria o Centro da Dengue, porque você disse, aluguel, 50 mil, mas mais pessoal, se eu não me engano, fica algo em torno de R$180 mil que a prefeitura gasta com o Centro da Dengue, somando tudo. Então, o município optou pelo encerramento das atividades do Centro da Dengue, mas isso é uma decisão administrativa, mas que tem um embasamento técnico, porque a gente vivenciou uma grande epidemia ano passado. Em 2024, Campos teve quase 28 mil casos de dengue. E o que nós observamos é que, com a descentralização que já foi adotada em 2024, essa estratégia de descentralizar, utilizando as unidades básicas de saúde e as unidades pré-hospitalares para o atendimento dos pacientes, essa decisão ela se mostrou acertada. Nós tivemos um número pequeno de internações e, principalmente, um número pequeno de óbitos. A mortalidade da dengue no município em 2024, ela foi baixa. Nós tivemos só 4 óbitos, que dá uma mortalidade de aproximadamente 0,8 óbitos a cada 100 mil habitantes. Quando você joga isso e começa, inclusive, a comparar com outras cidades do estado do Rio, quando nós pegamos, óbvias, maiores cidades, por exemplo, com mais de 400 mil habitantes, nós temos 8 no município. Campos foi a segunda, com menor mortalidade. Então, essa estratégia de descentralização, ela se mostrou acertada. Então, tecnicamente, isso embasa a possibilidade do encerramento de um local como referência para aglutinar todos os pacientes. Então, eu fico triste como médico pelo fechamento do Centro da Dengue. Pessoalmente, eu, na época de minha formação como médico, eu atuei no Centro da Dengue. Então, fica essa tristeza, principalmente por causa da formação dos alunos, pela contribuição que o centro sempre deu com a produção acadêmica do município, isso junto da Fiocruz, principalmente, mas foi uma decisão administrativa. Então, a gente tem que entender que o poder público, os gestores públicos do município, eles têm essa autonomia para decidir. Eu vou te fazer outra pergunta em relação ainda à CRDI. A gente entrevistou aqui recentemente Paulo Lerano, o secretário de Saúde, e essa versão de que eu dei aqui e que foi contradita por você e por Vladimir, de que teria sido você e Wagner favoráveis fechar e ele e Frederico contrários. Frederico até por óbvio, né? Foi muito tempo o diretor do Plantadores de Cana, que é onde funcionava até ontem o CRDI. Paulo Lerano, ele não confirmou a informação de quem teria sido a favor do fechamento, mas ele confirmou que ele foi contra. Confirmou aqui que ele foi contra. Pessoalmente contra. Embora, né, como secretário da decisão administrativa, ele cumpriria e tal. Eu perguntei a ele e pergunto também a você, porque nesses 23 anos a CRDI funcionou no Plantadores. Então, nos casos mais graves era simples. Você tá um caso mais grave, demanda internação, você já está no hospital de referência. Beleza, você descentraliza, segundo normativa do SUS, o atendimento. Mas aí o cara vai na UPH, o caso é grave, demanda internação. Que hospital passa a ser a referência da rede municipal? Não vai existir mais uma referência única para a internação dos pacientes. Como que é esse protocolo de centralização? A gente estratifica os pacientes de acordo com sinais e sintomas de gravidade. Então, a esmagadora maioria deles, a gente resolve na unidade básica de saúde, só com informações, orientações. Você, óbvio, colhe história, examina o paciente, avalia a presença desses sinais e sintomas de alerta
E a grande maioria deles você resolve na unidade básica de saúde, orientando repouso, hidratação e uso de medicação sintomática, né, para febre, para dor. Aqueles pacientes que chegarem, que seja identificado esses sinais, que necessite da hidratação venosa, que é o principal ponto que vai mudar o prognóstico desses pacientes, essa hidratação ela já pode ser iniciada na unidade pré-hospitalar. Então, o paciente ele não está, teoricamente, internado, mas as medidas que estão sendo tomadas já são medidas de pacientes que necessitam de um suporte maior para o seu caso. E aqueles que necessitem de internação hospitalar por gravidade, eles serão, então, encaminhados para os hospitais de internação, né, que dão suporte ao município, o Hospital Geral de Guarulhos, principalmente, e do Hospital Geral de Guarulhos, eles podem, inclusive, continuar indo para os plantadores de cana, que é um dos hospitais contratados pelo poder público para complementar a assistência à saúde do município. Então, o fluxo de internação ele seguirá o mesmo, de outras doenças, inclusive de outras doenças infecciosas. O nosso poder público porta aberta, o Hospital Geral de Guarulhos, e posteriormente, de acordo com a evolução e com disponibilidade de leitos, para hospitais da rede contratada. Nós precisamos falar sobre outros assuntos, mas eu queria só uma pergunta rapidinha sobre o CRDI, e aí sim a gente entra na questão dos hospitais contratualizados, que é uma preocupação que gerou, inclusive, muita demanda aqui nas redes sociais nossas, no dia em que a gente conversou com o Paulo Irano, como a Luiz lembrou. Não sobrecarrega a rede pública, ou como de apoio, que é o HGG, ou os contratualizados, se houver uma epidemia, como houve em 2024, como o senhor falou, Rodrigo? Olha, se for como a de 2024, a capacidade de internação não, porque a gente teve, inclusive, pouca internação. Então, e aí agora falando especificamente da dengue, a gente tem que imaginar o seguinte, esse ano já está praticamente definido, nós não vamos ter epidemia, e provavelmente nos próximos anos também não. Isso é o comportamento epidemiológico da doença. Nós tivemos 28 mil casos confirmados. Particularidades. Então, por exemplo, para cada caso desse notificado sintomático, nós tivemos de 4 a 5 pacientes com dengue que eram assintomáticos ou oligossintomáticos, com pouquíssimos sintomas que não chamavam a atenção do paciente. Então, se a gente fizer uma conta rápida, nós tivemos no ano de 2024 em torno aí de 120 a 130 mil pacientes com dengue em Campos. Desses, só esses 28 mil que a gente diagnosticou porque tinham sintomas. Então, a gente já tem uma grande parcela da população imunizada pelo vírus. E essa imunização pelo vírus, ela vai durar alguns anos. Isso varia um pouco nos artigos, alguns falam em 5, outros em 10 anos, mas essa população ela está previamente imunizada. Então, a não ser que nós tenhamos a entrada de um novo sorotipo do vírus no município, é pouco provável que nós tenhamos uma grande epidemia, porque nós não teremos o rebanho de circulação do vírus. Uma grande parcela da população já está imunizada. Por que as epidemias elas são cíclicas? Porque a população vai se renovando, né? Pessoas morrem, pessoas nascem, e a gente tem imunossuscetíveis à infecção. Só que a gente tem uma outra questão que vem e que eu espero, torço muito, para que a população tenha uma boa adesão, que é a vacina contra a dengue. Então, esse ano nós vamos receber, o município de Campos recebe a vacina de dengue esse ano, e nós começaremos em breve a aplicação da vacina. Então, a gente, esse primeiro ano ainda é uma quantidade pequena de doses, mas a gente espera que a população tome a vacina, que o Ministério continue mandando uma quantidade cada vez maior, para que a gente possa proteger, então, a população da dengue. E, com isso, a gente possa até tentar fazer aqui uma previsão. Se a gente conseguir uma boa adesão e vacinar uma boa quantidade de campistas, nós não teremos mais grandes epidemias
como nós tivemos em 2024. Então, a dengue, a tendência é que ela vá diminuindo com o tempo. Isso, óbvio, dependendo dessa adesão da população. Mas, para os próximos anos, grandes epidemias são pouco prováveis, a não ser que a gente tenha a entrada de um novo sorotipo. Então, isso dá uma pseudo-tranquilidade para a gente poder manejar a saúde pública do município com relação às doenças infecciosas, as arboviroses, nesse caso a dengue. E eu quero só falar, para encerrar então o assunto, Luiz, que você disse aí, o Paulo Irano, não houve, até porque já foi tornado público e a sua fonte, né, disse isso, não sei da onde que a sua fonte tem essa informação, se foi passado para ela, não sei. Mas não houve nenhuma reunião de, olha, vamos cá, vamos conversar todo mundo, senta todo mundo aqui na mesa, e aí, vamos fechar o centro da dengue, não vamos fechar, isso não houve, tá? O que a gente teve foi a decisão administrativa, e aí eu até vou te falar aqui, eu não sei se Paulo Irano participou de alguma reunião dessa específica, acho que não, ele não me disse nada. O que a gente teve é uma reunião periódica da Secretaria de Saúde, onde a decisão ela já estava administrativamente tomada, e tanto Paulo Irano quanto eu, nós expressamos ali nossa tristeza pelo encerramento das atividades do centro. Por isso que eu falei, por questões de formação de médicos, por questão histórica, de produção acadêmica, nós dois ficamos extremamente tristes. Se eu não me engano, Paulo Irano falou algo até do tipo, não fala isso, me dá vontade de chorar, me corta o coração, e é verdade. E como médico, é isso que a gente sente. É muito triste para a formação de médicos e para a produção acadêmica. Com relação à produção acadêmica, agora saindo um pouco desse assunto, o prefeito já comentou na última reunião, nós teremos um grande avanço para o município de Campos, que é uma parceria com a Fiocruz, que o município está prevendo a abertura agora para o meio de junho, meados de junho. A gente vai ter uma parceria, um termo técnico, onde a Fiocruz vai fornecer todo o seu know-how científico, abrir todos os seus laboratórios. Travou aí? Travou aí para você, Luiz? Voltou, doutor. Travou. Travou um pouquinho, o senhor falava sobre a Fiocruz, a produção acadêmica. Isso. E que... Pode continuar, por favor. Então, a gente vai ter um centro da Faculdade de Medicina de Campos com a Prefeitura e a Fiocruz, dando suporte técnico acadêmico para esse centro, onde o principal objetivo é a produção científica. Então, a Faculdade de Medicina de Campos, ela, historicamente, forma excelentes médicos, excelentes profissionais para atuar como médicos. O que falta para a Faculdade de Medicina é aumentar a sua produção científica. Isso dá um peso para a faculdade. E, com esse centro, o grande objetivo é colocar a Faculdade de Medicina de Campos no topo do cenário nacional em termos de produção científica. Isso a população só tem a ganhar, o município só tem a ganhar, porque o campus passará a ter uma produção científica robusta, incluindo principalmente doenças infecciosas e inclusive incluindo a dengue entre elas. Então, isso eu acho que é uma grande vitória e é mais um passo à frente que o município dá. É aquela história, isso é política de Estado, não é política de governo. Isso tomara que fique, que se perpetue e que traga muitos avanços para o nosso município, para a nossa região. Rodrigo, eu sei que Nogueira quer perguntar sobre os hospitais contratualizados, os 4 grandes, Santa Casa, Alvar Alvim, Plantadores e... Santa Casa, Alvar Alvim, Plantadores... Beneficência. Mas só uma pergunta antes. Você falou que não houve a reunião, né, em que Paulo Irano, por exemplo, ele confirmou, não a reunião, mas confirmou que ele foi contrário a fechar o CRDI.
confirmou aqui, no lugar onde você está agora. Você falou que a decisão administrativa já estava tomada. Por quem? Eu não sei te dizer, eu não participei disso, não sei se Paulo participou, provavelmente não, pelo que ele disse, não sei te dizer. É aquilo, a vigilância é um setor estritamente técnico. A gente leva para o secretário as situações em que a gente encontra, nossas sugestões, quais ações que nós achamos que devem ser implementadas. Nós não participamos dessas decisões administrativas. Está gastando muito dinheiro em algum lugar, a gente tem que fazer alguma coisa. A vigilância não participa disso. Então, eu acho que essa pergunta ela deve ser feita. Eu não sei se Paulo participou ativamente dessa decisão. Agora, o que eu te garanto não houve nenhuma conversa específica sobre isso que a vigilância tenha participado. Isso não houve. Então, essa informação que você tem, não sei de onde que tiraram o nome, Frederico foram, eu e Wagner a favor, Frederico e Paulo contrários. Isso não existiu, não teve. Bom, falando em vigilância estritamente técnica, vou te fazer uma pergunta exatamente sobre essa questão técnica para a gente ter talvez uma dimensão e a gente entrar nessa polêmica. No último dos hospitais contratualizados, que a Luiz citou aí os 4 grandes aí que formam essa rede de apoio ao município. No último dia 30 de abril, o Sindicato dos Hospitais, Clínicas, Casas de Saúde e Estabelecimento de Serviços de Saúde da região Norte Fluminense, não Noroeste, alegou que o município deve a esses hospitais contratualizados 100 milhões de reais. E isso gerou, naturalmente, uma discussão muito grande, uma demanda muito grande de resposta, essa cobrança feita pelo sindicato. Ouvimos aqui, mais uma vez, repetindo, o doutor Paulo Irano, e ele levantou dúvida sobre esse valor total de 100 milhões, chegou até a citar aqui algo em torno de 40 milhões, que não deveria passar disso, e que esse montante de dívida é referente à gestão ainda do Rafael Diniz, uma partezinha também me parece que do final do governo Rosinha, e isso vem, né, se arrastando ao longo desses anos para concluir. O próprio doutor Arthur Borges também, uma semana depois do dia 30, chegou a falar como diretor da Fundação de Saúde, que isso não é também esse montante todo e que não existe documento para comprovar essa dívida toda. Final da polêmica sobre dívida, Paulo Irano falou que está ajuizado e que vai aguardar a decisão da Justiça para a Prefeitura cumprir qualquer ordem, determinação, enfim. O que representa, na verdade, esses hospitais contratualizados para os cuidados com a saúde da população? E eu conversei com pelo menos um diretor de um hospital desse, e que aí não é só por conta do convênio com a prefeitura, que pelo que Paulo Irano falou e pelo que o próprio Vladimir também falou aqui, já mais de 1 bilhão de reais repassados a esses hospitais em dia. Mas esse hospital específico, essa pessoa falando que, esse diretor falando que a saúde financeira do hospital vai muito mal, está na UTI. Como é que o senhor analisa toda essa situação, essa polêmica e a necessidade que a gente tem de contar com esses hospitais na rede pública? Campos é uma cidade que é muito bem colocada no ranking que a gente usa de quantidade de população e número de leitos hospitalares. Então, Campos está muito bem servida de hospitais, terciários de alta complexidade para internação. Porque a gente tem muitos hospitais e hospitais com uma considerável capacidade de leitos. Agora, os hospitais esses que dão esse suporte, que a gente fala, né, que são contratados, eles são filantrópicos, mas, na prática, eles são hospitais particulares, né? Não são hospitais públicos. Tem a filantropia, né? Eles não têm fins lucrativos,
mas são hospitais que, para o poder público, para as leis do SUS, eles são complementares na assistência à saúde. Então, se comportam como hospitais particulares, né? A lei do SUS diz, a partir do momento em que o poder público não consiga fornecer toda a saúde pública para a população, é possível a contratação de serviços particulares para complementar a assistência à saúde. E aí é exatamente aí que entram esses hospitais. Campos tem um problema sério que somente os hospitais, esses sim, públicos, eles não conseguem suprir a demanda de internação da população. Então, é necessária a contratação desses hospitais filantrópicos particulares para complementar essa assistência à saúde. Então, a gente tem várias situações, né? O valor pago pelo SUS para esses leitos e procedimentos, ele não é suficiente para manter. Medicina atualmente se tornou uma atividade extremamente cara. Então, o município tem que fazer a complementação para que os hospitais possam continuar prestando serviço. A minha opinião pessoal é a seguinte: os hospitais filantrópicos, eles podem ter até 40% de seu atendimento com particular e convênios, e 60% SUS. Eu não vejo, eu não estou dentro dos hospitais, mas a impressão que eu tenho é que essa proporção de particular e convênios, ela fica muito aquém dos 40% possíveis pela lei. Tá? Então, a solução para esses hospitais seria implementar, né, aumentar essa atuação no setor privado, para que a sua saúde financeira melhore. Por quê? Ficar o tempo todo dependente do poder público para continuar atuando é algo temerário, por vários motivos. E não só, Campos é um município que depende de royalties, a gente pode ter, que é algo que está ligado à natureza. Amanhã, por exemplo, se a gente tiver uma queda abrupta da produção de petróleo, aí esse repasse diminui, então a saúde financeira do município fica dependente dos royalties ainda. Então, a qualquer momento a gente pode ter um problema. E aí, pensando até mais na frente, por exemplo, Campos é uma cidade com 500 mil habitantes e polo regional. Eu acho que Campos já merecia um hospital estadual ou federal no município. E isso é algo que não é tão difícil de acontecer. Por exemplo, nós temos a Universidade Estadual, nós temos a UF, que aumentou consideravelmente agora. Imagina se abre um curso de medicina em Campos, Macaé, que é metade de Campos, tem. Se abrir um curso de medicina, vai precisar de um grande hospital universitário. E aí esse hospital universitário vai suprir boa parte da demanda. E como que ficam, então, os hospitais filantrópicos? Eles têm que se mexer, eles têm que sair do guarda-chuva do poder público. E, para isso, eu acho que deveria tentar investir e aumentar na captação de pacientes da rede privada. Com relação à dívida, você falou a palavra principal aí, ela já está judicializada. Então, isso que alegam de ser 100 milhões pelas contas da prefeitura, e o que está judicializado é algo em torno de 40 milhões, vamos aguardar a definição da justiça. O que a justiça determinar, eu tenho certeza que o município vai cumprir, né? O município não nega a dívida dos 40 milhões, mas vamos esperar o que a justiça vai dizer, e aí o município deve cumprir. Nogueira falou a versão do sindicato, que são de 100 milhões. Rodrigo falou a referência de 40 milhões que foi dada aqui para o Vladimir, né, em entrevista. Enfim, fato, está na justiça e ela vai determinar o valor da dívida. Né? Também bom frisar que quando eu comecei a cobrir o assunto, eu fui levantar a origem da dívida. Parte dessa dívida, inclusive confirmando um pouco o que o Rodrigo falou, ela se dá a partir de dezembro de 2014, com a queda abrupta do barril de petróleo. Para quem não se lembra,
até aquele mês de dezembro fatídico, dezembro de 2014, o servidor municipal tinha plano de saúde. Deixou de ter, a partir dali. E nunca mais teve de volta, né? Então, parte dessa dívida, ela é do segundo governo Rosinha e a maioria dessa dívida é do governo Rafael. Logicamente que a dívida é do município, independe do governo. Mas ela não foi contraída no atual governo. Ela foi contraída na segunda metade do governo da mãe do atual prefeito, de Rosinha, e a maior parte dela foi contraída no governo Rafael, também por conta de queda nas receitas dos royalties, né? Rafael teve... logicamente que o governo Rafael ele é mal avaliado pela população, também por erros próprios. Eu particularmente, a questão da opinião, coloco o fechamento do regime popular como um dos principais. Mas ele teve uma situação que nunca nenhum outro governo enfrentou. Se fala muito de royalties de Campos e se fala de maneira equivocada. Macaé recebe mais royalties do que Campos. Campos recebe mais participação especial, né? É o grosso da arrecadação do petróleo de Campos. E Rafael teve 2 zeradas. 2 zeradas. Então, essa dívida, ela vem dali. Também teve uma crise com os hospitais. Só para dar esses esclarecimentos, Rodrigo, eu te pergunto, Vladimir deu a entender, afirmou aqui nessa entrevista que alguns estreitamentos de malha do município em relação aos hospitais teriam motivado essa reação agora. Porque, óbvio, se a dívida ela nasce no governo Rosinha, ela aumenta no governo Rafael, ela não é do governo Vladimir, por que estão gritando agora? Né? Logicamente que dívida tem que ser paga. Preciso prestado tem que ser pago. Né? Agora, ele falou que alguns estreitamentos de malha na relação do município os hospitais contratualizados teriam gerado essa grita agora. Você confirma isso? Não? Pode dar mais informações? O que acontece é óbvio, o gestor público ele tem que ter muito zelo com o recurso público. Né? E quando eu dei o exemplo agora, né, os hospitais filantrópicos, eles são particulares. Eles complementam o serviço público. A partir do momento em que eu, como gestor, eu identifico que eu não preciso, eu consigo fazer parte do atendimento que eu contratava, eu passo a fazer em uma rede própria, com um valor significativamente menor do que aquele que eu usaria para contratar o serviço, é óbvio que eu tenho que optar por evitar gastar o dinheiro, gastar o recurso com a contratação do hospital, do serviço de saúde. Então, eu acredito que o governo atual ele consegue ir aumentando a quantidade de serviços de saúde que ele vai oferecendo e, com isso, vai diminuindo a quantidade de serviços contratados. Isso é óbvio, isso é o básico da gestão pública. Então, talvez seja essa a preocupação dos diretores dos hospitais. Mas, mais uma vez, Aloysio, eu acho que a saída para os hospitais filantrópicos, pensando a médio e longo prazo, é eles se reinventarem e passarem a perceber que eu não posso depender exclusivamente do poder público. Né? Porque eu citei aqui alguns exemplos que podem acontecer no futuro e que vão dificultar a captação de recursos por esses hospitais. E aí eu dou um exemplo próximo da gente, todo mundo conhece. O Hospital São José do Avaí, em Itaperuna, ele é filantrópico. É o maior hospital da região. Né? Não há na nossa região, ele é maior que todos os hospitais de Campos. E ele presta atendimento filantrópico. Ele tem o SUS, mas ele tem uma rede particular e convênio extremamente forte. Então, ele capta muito recurso também na rede particular. Então, essa seria uma possível saída.
para que a gente não perca essa capacidade instalada de leitos. É isso que eu volto a avisar, os hospitais, a comentar. Os hospitais filantrópicos de Campos, eles são um patrimônio do município. Nós temos 4 hospitais que historicamente sempre acolheram a população, nós temos muitos leitos, excelentes profissionais nesses hospitais, nós não podemos perder essa grande vantagem que é do município de ter esses hospitais atendendo a população também. Então, acho que a saída ideal seria essa, os hospitais aumentarem a captação de recursos privados para que a gente continue tendo esses hospitais em pleno funcionamento. Rodrigo, basta essa entrevista que eu citei, Paulo Herano, Vladimir. No caso, Vladimir, são os comentários específicos sobre saúde, né? Mas basta olhar o link delas nas redes sociais da Folha, da Folha FM, para você ver que, assim, muitas críticas. Assim, a de Paulo Herano eu não teria nenhum superlativo a afirmar que pelo menos 80% dos comentários são críticos, né? E muitos comentários, mais do que o normal, mais do que a média do programa. Logicamente que isso não tem critério estatístico, mas é um indicativo, né? Não é pesquisa, mas é um indicativo. É uma enquete, e sem nenhum critério que não seja a livre manifestação de opinião de ouvintes, telespectadores nas redes sociais. A impressão que se tinha no primeiro governo Vladimir, eu estou falando aí como leigo, como certamente uma pessoa que, por ter plano de saúde, não utiliza a saúde pública municipal, mas a impressão que se tinha era de uma melhora na saúde no primeiro governo Vladimir. E dado meramente impressionista com base nesses comentários, nessa profissão de comentários, é que isso está aparentemente voltando a ser o que era antes do governo Vladimir, no segundo governo. Dado essa impressão, né, a partir da repercussão das entrevistas, que nota você dá à saúde pública no governo Vladimir II e por quê? De 0 a 10, por quê? Olha, a gente tem só que considerar 2 variáveis. A primeira é comparativo ao governo anterior, do Rafael Diniz. Então, a gente tem que ver qual que é o nosso parâmetro. Eu acho que o município, ele melhorou substancialmente a assistência à saúde em termos de abertura de unidades básicas de saúde, vacinação. Eu até tenho um dado importantíssimo para dar sobre a vacinação, acho que vocês acompanharam, que Campos agora parece que entrou no rumo, na vacinação. A gente conseguiu, em 3 vacinas, atingir a meta do Ministério da Saúde, que há anos não era atingida. Então, eu acho que quando a gente vai comparar com o governo Rafael, sem dúvida que a melhora ela é nítida, né? Capacidade hospitalar, né? A melhora das áreas hospitalares. Então, eu daria uma nota 8 para o primeiro governo Vladimir, na saúde, e nesses 5 meses que a gente tem do segundo governo, eu dou uma nota que vai ficar entre 7 e 8, 7,5, mas pensando no seguinte, o governo ele ajeita a casa, né, melhora o terreno da terra arrasada, e agora é começar a implementação de estratégias que vão fazer com que o que foi preparado, o terreno preparado, comece a captar esses pacientes, a acolher aqueles pacientes que eram completamente alijados do atendimento médico, do atendimento de saúde, para que a gente possa, então, agora pensar em assistência secundária e terciária. Então, eu vejo que a rede primária de saúde, ela agora está capaz de acolher a população e, com isso, a gente vai resolver
aqueles problemas que explodem lá na frente. Então, eu acho que a gente vai ter uma melhora significativa a partir do segundo, terceiro e quarto ano do governo. Aí sim a população vai perceber que realmente agora eu tenho a minha unidade básica de saúde, onde eu resolvo a maior parte dos meus problemas, e quando eu não conseguir resolver, eu vou ter os hospitais lá na frente. Qual o maior desafio na sua visão, no seu entendimento, para essa rede de saúde melhorar e trazer esse resultado que o senhor falou aí? O Vladimir falou aqui logo depois da vitória dele no ano passado, que o maior desafio dele seria, ou pelo menos a maior intenção dele com a saúde agora, isso que o senhor falou, preparou o terreno, essa coisa toda, o HGG foi reformado, o Feira Machado está sendo reformado, quase concluído, enfim. Mas ele falou de humanizar, e a gente vê muita coisa na internet mesmo, e alguns vídeos, reclamando da qualidade do atendimento, daquela primeiro acolhimento ali, e até falta de medicamentos. Como é que o senhor entende aí esse processo de melhoramento dessa rede para chegar nesse estado que o senhor falou? Essa humanização, ela vai depender principalmente da nossa atenção primária, a saúde, que é a porta de entrada, onde eu vejo que a melhora ela é expressiva, né? A gente abriu muitas unidades, com isso englobando uma considerável parte da população que agora tem assistência primária à saúde de forma ativa, e aí isso passa por essa atenção primária acolhendo os pacientes, porque a partir do momento que o paciente ele tem a referência, né, o cidadão ele tem a referência de onde que eu tenho que procurar primeiro para resolver o que eu estou sentindo, para resolver o meu problema, e na rede básica, na atenção primária. Então, essa humanização, ela inicia-se na atenção primária à saúde, para quê? Para que o paciente ele não tenha que chegar no hospital sentindo muita dor, com problemas sérios de saúde, e lá ele possa achar que não teve o atendimento adequado. Então, treinando as equipes de saúde, demonstrando a forma de acolhimento e educando a população. Essa é a solução para que a gente possa ter essa humanização de forma completa. E quando eu digo educando a população, é que a população tenha consciência de que eu não devo procurar imediatamente os hospitais. Eu consigo resolver a maior parte dos meus problemas na atenção primária. E o que não for resolvido na atenção primária, boa parte deles vai nas unidades pré-hospitalares ser resolvido. Então, a população tendo essa consciência, ela certamente vai se poupar de muitos problemas ao imediatamente procurar o hospital, porque aquilo é óbvio, ela vai esperar. Se ela não tem a indicação do hospital, ela está indo para lá, tem muitos outros pacientes que têm prioridade. Então, a educação da população é fundamental. As formas de prevenção que a gente está discutindo, é inconcebível que a população não se vacine, então o município ele adotou diferentes estratégias para vacinar a população, e as consultas periódicas, exames periódicos, para que a gente não tenha indivíduos com 60 anos, 50 anos, com diabetes compensado, com hipertensão de difícil controle, que vai levar para o infarto, para as doenças do aparelho circulatório lá na frente, que são o grande impacto para o município. Então, eu acho que é isso, Aloysio. A gente vai, eu vejo com uma boa expectativa, principalmente na segunda metade do governo, aí sim a gente vai ter os serviços de saúde funcionando e, principalmente, agradando a população de forma integral. Rodrigo, tem algumas perguntas aqui. Eu citei as referências da entrevista Paulo Irano nos comentários, e tem aqui no streaming do programa no Facebook algumas perguntas. Não dá para fazer todas, peço desculpa aos telespectadores e ouvintes, mas vou fazer duas para você, para terminar esse bloco, né? Estão lançando aí 8 horas da manhã. Uma é do Maurício Batista. Ele pergunta a você, me diz uma coisa, 1,7 bilhões, no caso bilhão, né?
tinha dinheiro e não tinha gestão. Com quase 3 bilhões tem dinheiro, falta o quê? É a pergunta do Maurício Batista. E tem uma outra aqui, feita nominalmente a você, do Luiz Carlos Duarte Peçanha. Rodrigo, como estão os índices de tuberculose na cidade? Como está o desempenho de busca ativa, de casos novos e abandono de tratamentos? 2 perguntas. Bom, a primeira, 1,7 bilhão, eu acho que é isso, a gente tem que primeiro fazer a comparação com o que tinha antes com o que tem agora. Eu concordo que ainda tem muito que melhorar, eu entendo que a população reclame bastante de alguns serviços, a gente tem que individualizar cada uma dessas críticas, mas, por exemplo, a gente tinha 29 unidades básicas de saúde no início do primeiro governo, hoje são mais de 50 abertas, então a população ela tem para onde recorrer. Os hospitais melhoraram significativamente, nós abrimos diversos programas de saúde, né? População privada de liberdade não tinha atendimento, hoje tem. População LGBT não tinha atendimento, hoje tem. Então, a nossa imunização melhorou consideravelmente, eu acabei de dizer. Eu acho que melhora tem. Se aí é outra questão, a quantidade de recurso era para melhorar ainda mais, aí é uma outra discussão, né? E a segunda pergunta, com relação à tuberculose, a tuberculose ela segue sendo um problema de saúde pública. O estado do Rio é o estado da União que tem a maior prevalência da doença. Campos, quando a gente fala do estado do Rio, a região norte-noroeste, né? E aí por motivos facilmente explicáveis. Ela não tem uma prevalência tão grande, apesar de ter impacto na saúde pública, porque a densidade demográfica, né, a tuberculose é uma doença transmissível e, principalmente, para isso a gente precisa ter pessoas transmitindo umas para as outras. Então, como a gente tem a densidade demográfica infinitamente menor do que a região metropolitana, nossa prevalência com isso é menor. Mas a gente tem um serviço de referência que funciona anexo ao Hospital de Guarulhos, só que também o Ministério da Saúde recomenda essa descentralização. Então, a busca ativa por esses pacientes, ela agora passa a ser feita pelas equipes de estratégia saúde da família, que inclusive foram capacitadas e já estão atuando nas unidades básicas de saúde. Então, nós descentralizamos o atendimento da tuberculose para que o paciente seja identificado e tratado na unidade básica de saúde. O centro de referência de tuberculose ele vai ficar específico para os casos de maior complexidade que não tenham a resposta esperada nas unidades básicas de saúde. O tratamento ele é disponibilizado no município e Campos agora é referência regional na parte laboratorial. Campos recebeu do Estado um aparelho que faz a identificação da bactéria, diz se ela está presente e se ela é resistente aos antibióticos em até de 24 a 48 horas no máximo, que antes levava 15 a 20 dias. Então, o Campos já dispõe desse aparelho e já abriu para os outros, está começando a abrir para os outros municípios, então a gente vai receber amostras dos outros municípios para que seja realizada essa testagem. Então, mais uma vez, eu vejo a tuberculose como um desafio, mas um desafio passível da gente ter uma queda significativa nos próximos anos a partir dessas estratégias que estão sendo adotadas. Posso fazer uma última pergunta, Nogueira, se me permite? Vamos lá, vai lá. Porque o Rodrigo é infectologista, né? E é uma pergunta que eu acho que a gente deve sempre fazer para o infectologista no atual momento histórico que a gente se encontra, né? Logicamente que sei da orientação política do Rodrigo, mas eu queria que você, se possível, você se abstraísse disso, Rodrigo. Brasil, desde Oswaldo Cruz, é referência, né, mundial, à frente do tempo, à frente até da Europa, né, em vacinação, cobertura vacinal, né? Tivemos até uma guerra da vacina,
Guerra mesmo, guerra civil. Revolta da vacina lá no Rio. Mas teve confronto. Houve um bombardeamento da Marinha e da Armada Brasileira a comunidades que se revoltaram contra a vacina. Né? Mas a gente tinha uma cultura vacinal que era exemplo para o mundo. Né? E isso, com o advento do bolsonarismo, é que não há nenhum juízo de valor político. Tá? Mas me parece que... me parece não. De fato para observadores muito mais especializados do que eu, que há um atrelamento de questionamentos de cobertura vacinal com a extrema-direita. Né? E eu não estou falando aqui nenhum juízo de valor, se está certo, se está errado, no sentido político. Né? Mas esse me parece ser um dado claramente negativo, que custa vidas. Custa vidas de crianças, né? Custa, talvez, você levar para a vida inteira sequelas de uma doença que pode ser evitada com uma simples vacinação, né? Tentando se abstrair do lado político. Como é que você enxerga esse dano à cobertura vacinal que a extrema-direita promove, não só no Brasil, mas no mundo? É muito triste, né? Por exemplo, a gente teve um óbito por sarampo nos Estados Unidos recente, né? Tomou proporções, viralizou a notícia, e quando os pais diziam que somos contra a vacina, e nitidamente com um discurso politizado. Eu acho que a gente tem, Aloysio, que a nossa função, enquanto vocês da comunicação, agentes da área de saúde, é iluminar a população, esclarecer a população da importância das imunizações. E aí, quando as pessoas ficam insistindo naquele discurso, eu posso ter opinião, eu vou dar uma informação aqui que é para tentar, e aí, mais uma vez, sem politizar. Vamos falar de ciência. Você vai lembrar, né, óbvio, que muita gente defendia cloroquina, azitromicina na Covid, e se embasavam principalmente em um grande pesquisador, um francês, o Didier Raoult, que era uma das pessoas que mais estudava cloroquina no mundo. E aí ele publicou um artigo, nem era um artigo tão grande, de um interesse acadêmico tão grande, pensando na metodologia, mas que demonstraria benefícios do uso de cloroquina. Esse artigo foi publicado em 2021 e era uma das principais fontes que as pessoas falavam a favor. Esse artigo, ele recebeu o termo em inglês, um retract. Ele o termo seria despublicado. Ele não sai da internet. Só que se você for acessar o artigo dele agora, vem o termo retract, em português, enorme, nas páginas, que não dá nem para você ler o artigo. Isso é uma das maiores vergonhas que um pesquisador pode passar. Ele literalmente jogou a carreira dele no lixo. E por que esse artigo dele recebeu esse retract? Porque quando os pares foram analisar os dados, eles encontraram importantes erros metodológicos que, inclusive, levavam à impressão de que esses erros eles foram cometidos de forma dolosa. Então, o pesquisador, o Didier Raoult, ele provavelmente, o que os pares colocaram ele manipulou os dados para que a informação final, o resultado final do seu estudo demonstrasse benefício do uso de cloroquina para a população. Você já tem aquela famosa frase, com família não se brinca. Olha, com ciência não se brinca. A ciência que faz o nosso mundo ir para frente. Então, quando você começa a manipular dados para alterar resultados da ciência, isso é o que de mais grave pode haver para a população, para o mundo. Então, ele teve esse artigo retratado. Eu não vi ninguém que defendeu cloroquina, os influencers e principalmente profissionais da área da saúde que defendiam a cloroquina. Não vi ninguém falar, olha, lembra que a gente falava aqui da cloroquina? O artigo foi retratado. Um outro artigo que falava de cloroquina com a azitromicina, que era outra droga, também sofreu o retract, e ninguém fala nada disso.
tá? Então, eu acho que é o mesmo raciocínio que a gente faz para as vacinas. As vacinas, elas ajudam, as vacinas, elas vão prevenir uma série de doenças e quem fica falando contra a vacina é o mesmo raciocínio. Você está jogando contra o desenvolvimento da humanidade. Então, eu vejo, talvez agora, por exemplo, no Brasil, a gente está tendo essa melhora considerável nos índices vacinais, porque a gente está conseguindo quebrar essa barreira que veio junto do governo do último presidente. Eu fico ouvindo falar de cloroquina, tem que se segurar para rir, mas é porque o negócio é muito sério e o que vocês trazem aqui, o que você traz, doutor, também, sobre o questionamento do Aloysio, pertinente sempre, é muito, muito esclarecedor e importante, é isso que você falou, ninguém fala. Há uma teoria da conspiração em torno disso também impressionante. Eu encontro, infelizmente, médico aí até hoje falando isso. Eu cheguei a ser consultado e fui indicado para tomar cloroquina. Negócio... Pois é, eu acho, só para finalizar, porque eu vou para o bloco, quando a gente estava lá atrás, era passível a discussão. Agora, aqueles profissionais de saúde, principalmente aqueles que conseguem, que tem um grande número de pessoas que os ouvem, eles continuando recomendando, por exemplo, cloroquina e azitromicina, isso é caso para o Ministério Público Federal tomar alguma atitude, porque não é possível. Isso está levando a população, orientando a população para malefícios. E o Ministério Público ele tem que defender o bem, o interesse da população. Então, ele tem que atuar. Ou talvez também, se me perdoe, Rodrigo, mas os conselhos de medicina preferem ser tão corporativos. Sim, mas os conselhos eles não têm poder de polícia. Eu sei, mas... É caso de polícia, Luiz. É preciso lembrar que o Conselho Federal de Medicina, ele, quase um ano depois da OMS ter dito que era conclusivo que a cloroquina não produzia efeito nenhum, quase um ano depois, o Conselho Federal de Medicina continuou defendendo o direito do médico de recitar cloroquina. Quase um ano depois. Sim, você tem razão. Sinceramente, enfim, eu me seguro para falar, né? Mas se você consultar, por exemplo, a história da Alemanha nazista, o grau de adesão no setor médico foi... O Mengele está aí para provar, né? Foi bastante elevado, mais do que em outros setores da sociedade alemã dos anos 30 e 40. Porque como é que a OMS fala que não causa... Lógico, cloroquina para malária, por exemplo, é muito eficaz. Agora, para Covid, quase um ano depois, o Conselho Federal de Medicina continuar liberando indicação de cloroquina por médico. Desculpa, mas lógico que o Ministério Público tinha que fazer. Mas também o Conselho de Medicina, eu acho que, enfim, é opinião de lei. Nós sabemos o motivo, né, Luiz? Do Conselho está tomado por pessoas com viés político, né, que acabam contaminando seu esclarecimento, sua opinião. Então, a gente não quer falar de política, mas acaba indo para isso. A maioria dos colegas, em geral, eles querem a manutenção do status quo, eles querem a manutenção dos privilégios e manutenção dessa segregação, né, dessa diferença entre quem tem muito dinheiro, quem tem pouco dinheiro. Isso é interessante. A desigualdade ela é interessante para quem está no topo da pirâmide. Como Nogueira diz, dá uma série Netflix, né? Se for falar sobre interesse político, por exemplo, na extinção do SUS, que é uma coisa que dá certo no Brasil, com todas as falhas, salva vidas, daria uma série da Netflix, né? Uma série da Netflix. Seguramente. Não tenha dúvida. Aqui, são 8h17. Rapidamente, a gente faz uma pausa aqui para continuar essa conversa com o doutor Rodrigo Carneiro,
médico infectologista, pode falar que é discípulo lá de doutor... Ah, meu Deus, tá com ele aqui, eu tô vendo ele dançar aqui. Não, de doutor... Ah, meu pai. Nélio Artiles. Tá com a dancinha no TikTok, tá... Nélio, depois que virou avô, ele tá muito bom. Ele é sensacional. É espetacular. Eu trabalho com ele, né? Ele é professor, né? Ele é o chefe da cadeira de infectologia e foi meu professor. Sim, por isso que eu tô falando. Sempre vocês falam isso. Mas ele é campeão. Bom, e sempre um abraço aí a ele, a toda essa equipe aí. E a gente faz essa pausa, então rápido a gente volta, vamos falar um pouco de política, um pouco sobre esse cenário, esse protagonismo de Campos, nesse fornecimento de nomes para a política sempre, tanto no cenário local, estadual, mas sobretudo nesse contexto estadual, mais uma vez, a possibilidade de Campos estar aí disputando lá com um campista, né, uma vaga ao governo do estado e tudo mais. No oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Tem uma dica agora da Nauta XP para você investir bem o seu dinheiro, com segurança, com tranquilidade e, sobretudo, com um bom rendimento. Confira aí e a gente volta a seguir. Minuto Nauta XP. As principais informações do mercado diariamente para você. Essa dica é para você que é empresário. É crucial para as empresas